Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 471. Estou prestes a entrar na Terra dos Arrozais. Comecem a operação. Nagato estava na fronteira entre a Terra do Ferro e a Terra dos Campos de Arroz, com um clone de lesma apoiado em seu ombro. Entendi. Esperei tanto tempo que poderia ter cultivado flores. Yaiko segurava o clone da lesma em suas mãos, seu sorriso lentamente se tornando afiado e implacável. Vou me preparar. Já os aguentei por tempo suficiente. Conan falou antes de se dissolver em pedaços de papel, desaparecendo em um instante. Ela estava ansiosa por isso. Vou reunir as tropas. Vendo isso, Kakuzu também se levantou e foi embora. Sua paciência estava quase esgotada nos últimos dias. Olha vocês todos, agindo como se não pudessem esperar. Yaiko fez um comentário, embora não houvesse nenhuma crítica real em seu tom. Pare de fingir. Percebi que você também está com dificuldade para se conter. Prossiga. Nagato conhecia Yaiko muito bem. Se não estivessem conversando por uma ligação de invocação, ele provavelmente teria fugido mais rápido que Conan. Eu? Me segurando. Estou perfeitamente calmo. Yaiko fingiu indiferença, embora, na verdade, ele só quisesse que Nagato se apressasse e encerrasse a ligação. Ah? É mesmo? Então fique e converse comigo um pouco mais. Nagato deu um sorriso travesso, como se Yaiko não estivesse ansioso para agir. Não é que eu não queira conversar, mas você sabe, você não tem nada urgente agora. Então por que não nos encontramos quando você chegar? Percebendo que Nagato estava com vontade de ter uma longa conversa, Yaiko imediatamente desistiu. A verdade é que ele mal conseguia se conter. Só de ouvir sobre os espiões de Kiri, sua raiva explodiu instantaneamente. Alguém não disse que eles estavam perfeitamente calmos? Nagato provocou, os cantos de sua boca se curvando em um sorriso irônico. Ah, qual é? Isso não tem nada a ver com a minha mentalidade. Só estou preocupado que Conan esteja ocupado demais para lidar com tudo sozinho. De qualquer forma, terminei de falar. Tchau. Yaiko cortou a conexão abruptamente e saiu correndo da sala como se estivesse escapando. Tolo teimoso. Observando a projeção desaparecer, Nagato finalmente soltou uma risada. Por que você está sorrindo desse jeito? A voz de Nono carregava um toque de ciúme. Se a reencarnação fosse real, ela devia ter nascido de uma garrafa de puro ciúme. Não me diga que você está com ciúmes do Yaiko. O sorriso de Nagato desapareceu instantaneamente quando ele se virou para Nono, meio divertido, meio exasperado. Não é da sua conta. Nono virou a cabeça, imitando o beicinho característico de Conan com perfeita precisão. Você é impossível. Tudo bem, foi mal. De agora em diante, só vou sorrir assim para você. Feliz? Nagato se aproximou, sua voz calorosa e indulgente. É mais ou menos isso. Você está perdoado. Nono tentou manter uma cara séria, mas por dentro ela se sentia mais doce que mel. Enquanto os dois discutiam de brincadeira, Yaiko já estava se preparando para um banho de sangue. Estão todos aqui. Quando Yaiko saiu, uma grande força da Akatsuki já havia se reunido. Mais ou menos. Conan não se preocupou com a contagem de pessoas. Contanto que tivessem gente suficiente, estava tudo bem. Então vamos embora. Não deixe nenhum espião querer escapar. Com um aceno de mão de Yaiko, toda a força se pôs em movimento. Não eram apenas ele, Conan ou Kakuzu que se sentiam reprimidos. Toda a força da Akatsuki fora forçada a se esconder por tempo demais. Agora finalmente eles podiam liberar sua fúria. Seu moral nunca esteve tão alto. Você, venha comigo. Kakuzu casualmente escolheu alguns subordinados e rapidamente se separou do grupo principal. Você cuida das coisas lá. Yaiko gesticulou na direção de Conan. Sem problemas. Com um bater de asas, Conan alçou voo, liderando um esquadrão da Akatsuki atrás dela. Yaiko, Conan e Kakuzu partiram em direções diferentes. Desta vez, estavam determinados a exterminar todos os ninjas de Kiri que Yagura havia enviado para a Terra dos Campos de Arroz. Para onde diabos a Akatsuki foi? Como não há nenhum vestígio deles? Nas profundezas de uma floresta sem nome na Terra dos Campos de Arroz, dois batedores ninjas de Kiri se moviam cautelosamente. Um deles parecia visivelmente frustrado. Depois de dias de busca sem resultados, a pressão estava começando a afetá-lo. Quem sabe? Talvez eles já tenham fugido. Não entendo por que o Mizukage está sendo tão cauteloso. Se você me perguntar, deveríamos enviar o exército inteiro. Seu companheiro zombou, seu tom cheio de insatisfação com a estratégia de Yagura. Não diga coisas assim. Não cabe a nós questionar as decisões do Mizukage. O batedor frustrado olhou instintivamente ao redor, mostrando o quanto ele temia Yagura. Do que você tem tanto medo? O Mizukage não está aqui. Não importa o quão poderoso ele seja, ele não pode me matar da terra das águas quentes, pode? O escoteiro descontente continuou seu discurso, suas palavras se tornando cada vez mais descaradas. Cuidado com o que diz. É melhor ter cuidado. Seu companheiro suspirou, tentando avisá-lo. Se Yagura ouvisse aquelas palavras, as consequências seriam terríveis. No momento em que o batedor estava prestes a responder, uma voz fria e desconhecida soou. Você tem razão. Cuidado com o que diz porque seu tempo acabou. Antes que os dois ninjas de Kiri pudessem reagir, Yaiko apareceu na frente deles. Com um único golpe, suas cabeças voaram para o alto. Considere isso uma lição do seu Mizukage. Na sua próxima vida, aprenda a manter a boca fechada. Com um movimento casual de sua lâmina para sacudir o sangue, Yaiko a deslizou suavemente de volta para sua bainha. Senhor Akatsuki Kage, acabamos de derrubar mais 3 ali. Um membro da Akatsuki se aproximou de Yaiko e se curvou, relatando seu sucesso. Continue procurando. Sem dizer mais nada, Yaiko continuou em frente. Cenas semelhantes se repetiam por toda a Terra dos Campos de Arroz.
Conan e Kakuzu realizavam suas próprias mortes, eliminando os ninjas de Kiri um após o outro. Ao cair da noite, quase todos os ninjas de Kiri na região haviam sido exterminados. Apenas alguns sortudos conseguiram escapar. Isso foi satisfatório. No momento em que chegou ao novo acampamento e viu Nagato, Yaiko bateu fortemente em seu ombro. Não conseguimos nem encontrar um lugar adequado para ficar. Onde diabos você estava se escondendo? Nagato não conseguiu conter o riso. Ele tinha viajado todo esse caminho, só para descobrir que ainda estavam lutando para encontrar um lugar para acampar. Nem mencione isso. Se não fosse por aqueles malditos ninjas de Kiri, teríamos terminado assim? Conan ainda parecia frustrada. Só de ouvir Nagato perguntar sobre isso reacendeu sua raiva. Tudo bem, tudo bem. Pelo menos não precisamos mais nos esconder. Yaiko tentou consolá-la, embora no fundo esperasse que os ninjas de Keri revidassem logo. Se Yagura não aparecesse, ele iria pessoalmente procurar problemas. Isso não significa que eu não esteja mais bravo. Conan fez beicinho. Ela sempre se irritara facilmente, e era por isso que qualquer ninja de Kiri que tivesse o azar de cruzar seu caminho morria de formas particularmente horríveis. Onde está Nono? Yaiko, sem saber como responder a Conan, mudou rapidamente de assunto. Kakuzu também percebeu de repente que ela ainda não havia aparecido. Sim, onde ela está? Conan olhou ao redor e então se virou para Nagato. Ela está preparando o remédio. Vá procurá-la. Nagato apontou em uma direção e Conan imediatamente saiu correndo. Ela imaginou que Nono, como outra mulher, entenderia suas frustrações. Ouvi dizer que você perdeu 2 corações. Já o substituiu? A preocupação repentina de Nagato pegou Kakuzu desprevenido. Acabei de fazer hoje. Era verdade. Desde que se retirara da Terra das Águas Quentes, hoje fora sua primeira luta de verdade. Os ninjas de Keri que ele encontrou não eram particularmente fortes, mas alguma coisa era melhor que nada. Bom, a dívida de Yagura com você. Vou garantir que ele a pague. Nagato sorriu enquanto falava, mas a fria intenção assassina em sua voz era inconfundível. Capítulo 472. Toque, toque, toque. Digitar. A voz de Yagura Karatashi ecoou pela sala. Senhor Mizukage, temos notícias sobre a Akatsuki. O ninja de Keri entrou, seguido de perto por um jovem desgrenhado. Falar. Yagura fixou o olhar no jovem batedor. Se bem se lembrava, este era um dos agentes enviados à Terra dos Arrozais. Procuramos por dias, mas não encontramos nenhum vestígio da Akatsuki. Eu estava começando a pensar que eles tinham recuado. Mas hoje, do nada, um enxame inteiro da Akatsuki atacou. Eles matavam qualquer um que os avistasse. O medo encheu os olhos do jovem ninja de Keri enquanto ele falava, seu corpo tremendo incontrolavelmente. E então, as sobrancelhas de Yagura franziram e o ar na sala pareceu ficar mais frio. Então, corri para salvar minha vida. Vi cadáveres por todo o caminho. Receio que quase todos os nossos homens tenham sido exterminados. Senhor Mizukage, você deve vingá-los. Lágrimas escorriam pelo rosto do jovem ninja de Keri enquanto ele caía de joelhos, curvando-se repetidamente em desespero. Então, de acordo com você, a Akatsuki lançou um expurgo em larga escala de nossas forças na terra dos campos de arroz? Yagura não demonstrou reação ao apelo de vingança do batedor. Para ele, baixas eram uma parte inevitável da guerra. Sim, o jovem assentiu de sua posição ajoelhada. Entendo. Pode ir embora. Yagura sabia que não obteria mais nenhuma informação útil dele, então o dispensou. A Akatsuki ficou escondida na terra dos campos de arroz por tanto tempo, apenas para atacar de repente agora. Algo não faz sentido. Sua voz era baixa, quase como se ele estivesse falando sozinho. Eles estavam se escondendo antes porque não achavam que conseguiriam nos derrotar. Mas se eles estão se movendo agora, deve significar que reforços chegaram. Um dos ninjas de Keri que ainda estava na sala hesitou antes de falar. Embora inseguro, não ousou ficar em silêncio. Ele correu o risco ao dar seu palpite, mas pelo menos não estava completamente desavisado. É assim mesmo. A carranca de Yagura se aprofundou. É apenas uma especulação, meu senhor. O ninja de Keri já estava suando, com medo de que suas palavras pudessem enganar o julgamento de Yagura. Ei, você não é nada mal. E você provavelmente está certo. Convoque os altos funcionários para uma reunião. A expressão de Yagura suavizou-se um pouco quando ele deu a ordem. Sim, senhor Mizukage. O ninja de Keri rapidamente se virou e saiu, respirando aliviado apenas quando estava do lado de fora. Não demorou muito para que os altos funcionários de Kirigakuri se reunissem nos aposentos de Yagura. Com base nas ações da Akatsuki, o que vocês acham disso? Depois de transmitir as informações do batedor, Yagura fez sua pergunta. Seu olhar penetrante varreu a sala. O peso de sua presença era tão sufocante que ninguém ousava respirar muito alto. Se nada inesperado aconteceu, então a Akatsuki deve ter recebido reforços. Eles devem acreditar que podem nos derrotar agora. Isso é tão bom quanto uma declaração de guerra. Esses funcionários não eram tolos. Não demoraram muito para perceber o óbvio. Será que pode ser Nagato da Akatsuki? Mas ele não deveria estar na Terra? Um homem de meia idade coçou a cabeça, imaginando se a retirada da Akatsuki do país da Terra significava que eles estavam com medo de ofender Kumo. Mesmo que eles conseguissem tomar o país da Terra, você realmente acha que a Akatsuki ganharia muito com isso? Quando se trata de lucro, não é surpresa que eles estejam dispostos a queimar pontes com Kumo. Outro homem bufou, achando a ingenuidade do primeiro quase divertida. Não importa se o próprio Nagato está aqui ou não. Mas uma coisa é certa, quem quer que seja é forte. Caso contrário, a Akatsuki não teria permanecido escondida por tantos dias, apenas para de repente se revelar tão abertamente. Eles provavelmente estão apenas esperando que façamos o primeiro movimento. Isso significa apenas uma coisa, eles estão lançando um contra-ataque.
Um alto funcionário do Queri resumiu a situação, indo ao cerne da questão. Você tem razão. Eles estão se preparando para revidar. E mesmo que não os ataquemos, eles virão atrás de nós. Prepare-se, essa vai ser uma batalha difícil. Se vencermos, todos comemoraremos. Se perdermos, não conseguiremos voltar para casa. A expressão de Yagura ficou sombria, embora houvesse um brilho inegável de excitação em seus olhos. Uma batalha que vale a pena esperar. Sim, senhor. Os líderes Queri reunidos responderam em uníssono. Amanhã você lutará ao meu lado. Dispensado. Com um aceno de mão de Yagura, a sala se esvaziou em instantes, deixando sozinho. Nesse ponto, a cautela não era mais uma opção. Só havia um caminho a seguir, a batalha. Ao amanhecer, quando o céu mal começava a clarear, as forças Queri já estavam reunidas. Sair. Sob o comando de Yagura, os ninjas de Queri avançaram rapidamente em direção à terra dos campos de arroz. Eles estão aqui, não muito longe da fronteira, Nagato falou calmamente. Ao lado dele estavam Yaiko e os outros, enquanto atrás deles, as forças da Akatsuki estavam prontas. Tis. Essa capacidade sensorial absurda. O tom de Yaiko continha um toque de inveja, embora ele parecesse imperturbável com a aproximação dos ninjas de Queri. Para ele, o resultado desta batalha já estava decidido. O que Queri tinha que poderia derrotá-los? Nada de especial, na verdade. Só os 3 melhores do mundo shinobi. Nagato entrou no jogo, sacudindo sua franja carmesim com arrogância exagerada. Mas não foi uma ostentação vazia. Foi ele quem identificou a localização de Kabuto e passou a informação para Itachi nos eventos originais. Sem ele, o exército Edo Tensei não teria sido derrotado tão facilmente. Suas habilidades sensoriais eram realmente assustadoras. Escute esse cara. Nono foi o único que o desafiou, enquanto Konan mal piscou. Habilidades sensoriais de longo alcance? Essa era apenas mais uma ferramenta no arsenal de Nagato. Impressionante, sem dúvida, murmurou Kakuzu. Se não fosse pelo medo das habilidades de Nagato, ele já teria fugido há muito tempo. Apesar da batalha iminente, não havia nenhum traço de nervosismo entre eles. A tranquilidade e a confiança deles só alimentavam o moral das forças da Akatsuki por trás deles. Então, qual é o plano? Esperar que eles venham até nós ou devemos simplesmente ir até lá e resolver isso? E aí olhou para seus companheiros e suas palavras tinham um tom distinto. Vamos cumprimentá-los. Quero ver o quão durona é essa tal de tartaruga gigante da qual Konan tanto fala. Nagato sorriu com desdém. Nesse ponto, as pessoas ainda lutavam contra as bestas com cauda? Avançar. Ao ouvir a decisão de Nagato, Yaiko levantou a voz e deu o sinal. Ataque total. Com a Akatsuki avançando em direção à Terra das Águas Quentes, a distância entre eles e Queri diminuiu rapidamente. No momento em que ambos os lados apareceram, o campo de batalha entrou em erupção. Talvez tenha sido coincidência, ou talvez tenha sido deliberado. Ambos os exércitos lançaram seus ataques simultaneamente, colidindo bem na fronteira. Nagato? Aquela cabeleira ruiva se destacou instantaneamente. Yagura reconheceu imediatamente o formidável inimigo à sua frente. Como esperado, Nagato abandonou seus chamados aliados em Kumo e escolheu reforçar seu próprio povo. Estou honrado que o Mizukage saiba meu nome. Nagato flutuou lentamente no ar, fazendo com que a pequena estatura de Yagura parecesse ainda menor aos seus olhos. Um traidor. Descontentamento brilhou no rosto de Yagura. Ele olhou para Nagato enquanto seu corpo começava a transbordar com o chakra da besta com cauda. Capítulo 473. Espero que você ainda consiga falar alto daqui a pouco. Nagato permaneceu imperturbável com as palavras de Yagura, com um leve sorriso no rosto. Arrogante. O tom de Yagura era duro, mas antes mesmo da batalha começar, ele já havia entrado na transformação parcial da besta com cauda. Caindo de 4, seus olhos brilharam com uma luz selvagem, seu corpo encolhido e pronto para atacar a qualquer momento. Atrás dele, 3 caudas imponentes erguiam-se como pilares enormes, exalando uma presença imponente. O chakra da besta com cauda furiosa surgiu como uma maré imparável, espalhando-se pelo campo de batalha. Sua transformação imediata deixou uma coisa clara: sua cautela com Nagato era profunda. A reputação tinha peso no mundo shinobi. A força definia o status de alguém. Yagura nunca acreditou que Nagato fosse alguém cujo nome foi construído com base em fama vazia. Ele entendeu perfeitamente que o oponente diante dele era incrivelmente perigoso. Não havia espaço para descuido. Ativar a transformação parcial da besta com cauda com antecedência era sua maneira de garantir que ele estaria preparado para a batalha feroz que o aguardava. Banshou Ten. Nagato não desperdiçou mais palavras e atacou sem hesitação. Levantando a palma da mão, ele liberou uma força invisível diretamente em Yagura. Em um instante, uma poderosa atração gravitacional irrompeu da posição de Nagato, como um vórtice invisível ameaçando arrastar tudo em sua direção. Que tipo de técnica é essa? Yagura sentiu seu corpo sendo arrancado do chão contra sua vontade, sua mente girando em choque. Esse poder, ele nunca havia encontrado nada parecido antes. Se seu rosto não estivesse escondido pela espessa camada de chakra da besta com cauda, sua expressão naquele momento seria digna de ser vista. Quando seu corpo se ergueu completamente do chão, Yagura imediatamente percebeu o perigo em que estava. Agindo rapidamente, ele cravou suas caudas profundamente na terra, ancorando-se em uma tentativa de resistir à tremenda atração. Suas 3 caudas enormes perfuravam o chão como estacas de ferro, cravando-se firmemente no solo. Por um momento, ele sentiu como se estivesse lutando contra a força bruta da própria natureza. Cada segundo foi excruciante.
Um louva a Deus tentando parar uma carruagem. A expressão de Nagato permaneceu inalterada, seu sorriso inabalável. Vendo Yagura se estabilizar, ele apenas aumentou a força. Estrondo. Com um rugido ensurdecedor, o próprio chão onde Yagura estava preso se despedaçou, desmoronando sob a força do poder de Nagato. Pedaços de terra, rochas e as 3 caudas entrincheiradas foram violentamente arrancados do chão. Uma enorme cratera permaneceu em seu lugar, uma ferida aberta no campo de batalha. Yagura não conseguiu mais resistir. Seu corpo foi arremessado incontrolavelmente pelo ar, direto em direção a Nagato. Senhor Mizukage. Os olhos de Shin-Aoki se arregalaram de horror. Sem pensar, ele correu para ajudar. Mal tinha sido uma única troca, e mesmo assim Yagura já estava em uma situação terrível. Ele nunca esperava uma desvantagem tão rápida e avassaladora. Você ainda tem tempo para se preocupar com outra pessoa? A voz fria de Kakuzu soou, cheia de desdém. Ele achou a preocupação de Shin-Aoki equivocada. Na verdade, ele deveria estar se preocupando consigo mesmo. Somente um tolo deixa sua atenção se desviar no meio de uma batalha. Entre lutadores de alto nível, até a menor distração pode ser fatal. Antes que Shin-Aoki pudesse reagir, o punho de Kakuzu, conectado por fios pretos, já estava voando em direção ao seu rosto. Bang! O soco acertou em cheio, mandando Shin-Aoki voando para trás. Ele não ousou mais olhar para Yagura. Mas antes que ele pudesse se levantar, outro ataque já estava sobre ele. Um ataque combinado de liberação de água e liberação de relâmpago surgiu, uma técnica de fusão devastadora. Um enorme dragão de água, crepitando com raios, avançou em sua direção, com sua boca escancarada pronta para engoli-lo por inteiro. Terror puro encheu os olhos de Shin-Aoki. Isso não era mera ilusão. Ele podia sentir o poder avassalador do jutsu, como uma montanha inflexível desabando em sua direção. Não havia tempo para hesitar. 6 caudas irromperam de suas costas como lanças afiadas. Em um instante, ele se transformou em uma figura monstruosa meio humanoide, com seu corpo totalmente envolto em chakra da besta com cauda. Ao mesmo tempo, uma pequena bijudama começou a se formar na frente de sua boca. A esfera negra de energia condensada irradiava uma pressão sufocante, pulsando com poder letal. Estrondo. Uma explosão enorme ocorreu no campo de batalha quando a bijudama e o jutsu fundido de Kakuzu colidiram no ar. Uma onda de destruição se expandiu, destruindo tudo em seu caminho. Areia e detritos encheram o ar, arrancando árvores e reduzindo o campo de batalha a um deserto. O cheiro de fumaça e terra queimada se espalhou pelo ar, enquanto o próprio céu parecia se distorcer devido à força da explosão. Reação bem rápida. Kakuzu não ficou surpreso. Se os Jinchuriki dos 6 caudas tivessem caído tão facilmente, teria sido decepcionante. Sua provocação foi recebida com um rugido furioso de Shin-Aoki. Agora em sua forma de besta meia cauda, a força de Shin-Aoki aumentou, finalmente pondo fim à sua surra unilateral. Embora a batalha parecesse intensa, apenas algumas respirações se passaram. Em outro lugar, Yagura foi firmemente restringido pelas habilidades do caminho Azura de Nagato. O brilho azul de um canhão laser cintilou, apontado diretamente para sua testa. Nagato estava confiante. Um tiro explodiria sua cabeça. Yagura, sentindo a ameaça letal pressionando-o, lutou com todas as suas forças. Mas quanto mais ele lutava, mais os fios mecânicos o apertavam. Desistir. A voz fria de Nagato ecoou nos ouvidos de Yagura. Ah! Com um rugido ensurdecedor, uma onda avassaladora de chakra da besta com cauda irrompeu do corpo de Yagura, espalhando-se como uma onda gigante. Em um instante, a forma massiva do 3 caudas, Izobu, apareceu inteira diante de Nagato. O tamanho e a presença ancestral da fera exalavam uma aura de poder, causando medo em todos que a testemunhavam. No momento em que Izobu se materializou, a força bruta de seu surgimento quebrou as restrições mecânicas do caminho Azura com um estalo agudo. A mudança repentina de alvo fez com que o canhão laser de Nagato, que estava fixado na testa de Yagura, atingisse o abdômen de Izobu. A imensa força do ataque, combinada com a força da gravidade, lançou Izobu em direção ao chão a uma velocidade assustadora. Uma marca escura e espessa de queimadura marcava seu estômago, e sangue começou a escorrer lentamente, um forte contraste com seu formato enorme. Claramente sua barriga era muito menos blindada do que a carapaça em suas costas. Estrondo. O corpo colossal de Izobu caiu no chão como um meteoro. O campo de batalha tremeu violentamente sob o impacto devastador, gemendo como se lutasse para suportar o peso. Naquele instante, todos sentiram o chão sob eles tremer violentamente. No ponto de impacto, uma enorme cratera desmoronou e surgiu. Solo e rochas fragmentadas irromperam em direção ao céu como uma fonte, apenas para chover de volta sob a força da gravidade. Do centro da cratera, enormes rachaduras serpenteavam para fora, dividindo a terra em todas as direções como uma teia de aranha. Entulhos voaram em todas as direções, e grossas nuvens de poeira rolaram pelo campo de batalha, obscurecendo parcialmente a figura imponente de Izobu em meio ao caos. Capítulo 474. Bom trabalho. Conan quase pulou de excitação, se não fosse pelo inimigo à sua frente. Ela se transformou parcialmente em fragmentos de papel para escapar do ataque de Shuriken por trás e não pôde deixar de torcer por Nagato. Isso é só o começo, ainda não acabou. Yaiko cortou a garganta de um ninja Keri e sorriu para Conan. Com Kakuzu assumindo o controle de Shin-Aoki, tanto ele quanto Conan estavam livres para lutar. Os dois haviam absorvido uma quantidade significativa do poder de fogo dos ninjas de Keri, efetivamente diminuindo a diferença em números e força entre Akatsuki e seus inimigos. Mais e mais ninjas de Keri caíam em suas mãos, inclinando a balança da vitória para o lado da Akatsuki. Enquanto falavam, Izobu emergiu completamente da fumaça e da poeira que se dissipavam. A enorme fera de um olho só encarou Nagato com intenção assassina.
Que feio! O rosto de Nagato, parcialmente escondido sob sua franja carmesim, praticamente irradiava desdém. Sua observação ríspida só enfureceu Isobu ainda mais. Liberação de água, grande projétil de massa de água. Isobu rastejou para fora da cratera, com chakra rapidamente se acumulando em sua garganta. Momentos depois, ele abriu sua boca enorme, lançando várias balas enormes de água cheias de chakra em direção a Nagato, como tiros de canhão. As balas de água riscavam o ar, deixando rastros ofuscantes. A força bruta comprimia o ar ao redor, produzindo sons agudos e explosivos. É só isso que você tem? Nagato observou os projéteis que se aproximavam, seus lábios se curvando em um sorriso de escárnio. Seus olhos carregavam um ar de superioridade enquanto ele olhava para a forma enorme de Isobu, como um inseto que não merecia sua atenção. Ele faria Isobu entender o significado do poder, do desespero absoluto. Shira Tensei. Um grito furioso soou quando uma força repulsiva e avassaladora, o completo oposto de Banshou Tenin, irrompeu de Nagato como uma tempestade violenta. As enormes balas de água foram lançadas para trás com uma velocidade ainda maior do que quando foram lançadas. O que? Os olhos de Isobu se arregalaram em descrença. Era como levantar uma pedra e vê-la cair de volta sobre ele. Como criador dessa técnica, ele sabia melhor do que ninguém o quão devastador era seu poder. Mas agora, tinha que enfrentar toda a força do seu próprio ataque. Sem tempo para hesitar, Isobu tomou uma decisão rápida e retraiu todo o seu corpo para dentro de sua carapaça endurecida. Rachadura! 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 Uma série de impactos agudos ecoaram pelo campo de batalha enquanto as balas de água atingiam seu casco, quebrando-o instantaneamente. A força bruta fez o corpo enorme de Isobu deslizar para trás repetidamente, sacudindo o chão como se uma montanha estivesse tremendo. Depois de resistir ao ataque, Isobu recuou para a cratera mais uma vez. Konan estava certo. Nagato assentiu levemente com o olhar fixo à frente. Este casco de tartaruga é realmente resistente. Suas sobrancelhas franziram levemente, e uma pitada de surpresa passou por seu rosto. Ele esperava que esse ataque rompesse as defesas de Isobu, mas a realidade provou o contrário. Isobu ressurgiu da cratera, aparentemente ileso. Sua enorme concha, banhada pela luz do sol, parecia ainda mais sólida e inflexível. Um poder que atrai alvos e repele ninjutsu? Isobu refletiu sobre essa percepção, com cautela se infiltrando em seus pensamentos. Por enquanto não ousou lançar outro ataque imprudente, com medo de cair na mesma situação. Na verdade, ele ficou quase aliviado por ter usado apenas a explosão do canhão de ferro em vez da muito mais destrutiva Bijudama. Se tivesse disparado uma Bijudama, nem queria imaginar o quão catastrófico isso teria sido. Sendo destruído pela sua própria Bijudama? Só de pensar nisso já era absurdo. Ficaria registrado na história como o mais ridículo Jinchuriki perfeito. O quê? Você está com medo de se mexer? A voz de Nagato ecoou enquanto ele se aproximava lentamente. A enorme cabeça de Isobu abaixou-se, seu único olho fixo em Nagato, que havia pousado a uma curta distância. A raiva o incendiou novamente. Como ele ousa menosprezar as coisas desse jeito? Em todos os seus anos, Isobu nunca foi tratada com tanto desprezo. Eu admito, você é forte, rugiu. Mas a batalha ainda não acabou. Apesar das palavras desafiadoras, seu tom não tinha convicção. É assim mesmo. Nagato levantou o queixo levemente, com os olhos cheios de desdém. Então, com um ar de completa indiferença, ele começou a andar para frente, como se estivesse apenas passeando pelo seu próprio pátio. Embora seu passo parecesse lento, cada passo era firme e forte, diminuindo inexoravelmente a distância entre ele e Isobu. Conforme Nagato se aproximava, uma pressão invisível se instalou sobre Isobu como uma algema pesada, dificultando sua respiração. O medo penetrou em seu coração como uma névoa inescapável, pesando sobre ele. Ele instintivamente deu um passo para trás, não querendo encarar o homem à sua frente. Estava realmente com medo. Na borda da cratera, Isobu parou. Não podia mais recuar. É esse o limite da sua coragem? Nagato levantou o dedo mindinho em tom de comparação irônico, com um tom cheio de ridículo. Liberação de água, grande cachoeira. Uma raiva avassaladora e humilhação destruíram a racionalidade de Isobu em um instante. Nesse ponto, o medo da capacidade de Nagato de repelir jutsus não importava mais. Uma onda colossal de chakra explodiu para fora, irradiando de Isobu como seu centro, espalhando-se descontroladamente em todas as direções. Em poucos instantes, uma imensa parede de água subiu em direção ao céu, escurecendo o campo de batalha como um eclipse. A sombra iminente enviou uma onda de pânico a todos os presentes. Ele perdeu o juízo? Ninjutsu nessa escala. Nem mesmo seus próprios aliados conseguirão escapar. Os olhos de Konan se arregalaram de surpresa. Até que ponto Nagato havia forçado aquela coisa? Relaxe, Nagato vai cuidar disso. Embora a expressão de Yaiko fosse séria, sua fé inabalável em Nagato era evidente. Aproveitando o caos, os dois mataram vários outros ninjas Kiri distraídos. Você acha que vou deixar você fazer o que quiser? A voz de Nagato permaneceu firme e resoluta enquanto ele avançava sem hesitação. Para ele, a onda gigantesca que ameaçava engolir o campo de batalha não passava de uma ilusão completamente insignificante. Colidir. A maré enorme avançava com um rugido ensurdecedor, como uma fera furiosa decidida a consumir tudo em seu caminho. Mesmo assim, Nagato permaneceu impassível, sua expressão calma e inabalável. Técnica de bloqueio de vedação de absorção. Com um comando silencioso, uma barreira circular sem forma o cercou instantaneamente.
A onda monstruosa desabou, sua força parecia montanhas desabando do céu, uma visão aterrorizante de se ver. Mas na frente de Nagato, a água parou, como se um abismo invisível a tivesse engolido inteira. Então, diante dos olhares atônitos de todos, uma visão inacreditável aconteceu. A enorme parede de água encolheu rapidamente a uma velocidade surpreendente, desaparecendo como se tivesse sido apagada por uma mão invisível. À medida que a névoa persistente se dissipava, a luz do sol reaparecia, banhando o campo de batalha. A onda aterrorizante que um dia pairou sobre eles desapareceu, como se nunca tivesse existido. Capítulo 475. Como isso é possível? O queixo de Zobu ficou aberto em choque, incapaz de acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. A distância entre eles era realmente tão grande? Nada é impossível. Você é muito míope. No momento em que Nagato terminou de falar, ele de repente desapareceu de vista. Seus movimentos eram rápidos demais para serem rastreados, e num piscar de olhos, ele reapareceu bem na frente de Zobu. Um chute violento foi disparado em direção à enorme cabeça de Zobu. A velocidade e a força avassaladora do golpe causaram atrito intenso com o ar, acendendo chamas ao redor de sua perna. Ele realmente acha que pode enfrentar o Lord Mizukage em combate corpo a corpo? Ele está ficando muito convencido. Não brinca. Vence algumas trocas e de repente pensa que é imparável. Alguns ninjas de Kiri zombaram, suas provocações apenas acrescentando combustível à raiva de seus oponentes da Akatsuki. Mas eles não podiam ser culpados, só de olhar para a diferença de tamanho, quase ninguém acreditaria que Nagato conseguiria se sair bem em uma luta corpo a corpo. Bang! O chute de Nagato acertou a cabeça de Zobu, jogando-a para o lado. Um pequeno, mas distinto, corte surgiu na carne de sua bochecha. Embora o ataque não tenha causado muitos danos físicos, o insulto que ele causou foi imenso. Arg! E Zobu rugiu furiosamente, esticando o pescoço para frente na tentativa de cravar os dentes em Nagato. O que você é, uma criança? Mordendo quando fica desesperada? As palavras de Nagato o atingiram profundamente, atingindo outro ponto sensível. Afinal, altura e aparência sempre foram um ponto sensível para Yagura. Usando o focinho de Zobu como alavanca, Nagato saltou no ar, planando graciosamente. As mandíbulas de Zobu se fecharam no ar, suas presas se chocando com força suficiente para sacudir seu próprio crânio. Ele cambaleou por um instante, momentaneamente atordoado. A força da sua mordida saiu pela culatra, desequilibrando-o. Nagato, porém, não perdeu tempo. Ele já havia se posicionado acima de Zobu. Sem hesitar, ele pisou fundo com força, pisando forte no casco de Zobu com um baque profundo e ressonante. No entanto, para sua surpresa, o golpe aparentemente poderoso não deixou nenhuma rachadura na superfície áspera do casco de Zobu. É só isso que você tem? Sentindo leve tremor em sua concha, Zobu recuperou um pouco de confiança. Esse pequeno humano realmente achou que conseguiria romper suas defesas apenas com taijutsu? Ah! Em vez de ficar bravo, Nagato riu. Parecia que ele estava sendo subestimado. Sua casca é dura, eu admito. Mas e se eu a fizer desaparecer? De pé sobre a casca dura como ferro de Zobu, Nagato já havia elaborado um plano. O que você está tentando fazer? Zobu rugiu furiosamente, sua voz ecoando como um trovão. O medo repentino e arrepiante tomou conta dele. Uma profunda sensação de inquietação percorreu todo o seu corpo. Ele se sacudiu violentamente, tentando se livrar de Nagato. Devorador de chakras. Nagato permaneceu imperturbável. Com a voz firme, pressionou as duas mãos firmemente contra o casco de Zobu. Em um instante, uma poderosa força de sucção irrompeu de suas palmas, espalhando-se pela concha de Zobu até seu núcleo. Uma grande quantidade de chakra da besta com cauda, como se fosse atraída por uma atração gravitacional invisível, surgiu do corpo de Zobu no de Nagato. Arg! Um uivo de dor rasgou o campo de batalha. Os olhos de Zobu se arregalaram de horror quando ele percebeu que seu chakra estava desaparecendo em um ritmo alarmante. Ele tentou reunir o chakra restante, mas foi recebido com uma sensação avassaladora de fraqueza. Aquele poder outrora crescente, tão imparável quanto a maré, agora estava se esvaindo como a água recuando da costa. Pânico e confusão encheram a mente de Zobu. Que tipo de técnica era essa? Como Nagato estava removendo seu chakra com tanta facilidade? À medida que o chakra continuava a ser drenado, o corpo de Zobu sofreu uma transformação chocante. A figura outrora enorme e imponente começou a encolher, como se sua própria essência estivesse sendo drenada. A imponente besta com cauda em forma completa que antes obscurecia o céu agora estava rapidamente desmoronando. Era como se uma mão invisível o estivesse agarrando, comprimindo e distorcendo sua forma. Em poucos instantes, Zobu regrediu de seu estado completo de besta com cauda para a transformação parcial de besta com cauda. Suas 3 caudas estavam caídas sem vida, e seu manto de chakra estava visivelmente esmaecido. A aura outrora aterrorizante praticamente desapareceu, substituída por pura exaustão e desamparo. Mesmo assim, Nagato não demonstrou nenhuma intenção de deixar Yagura ir. Seu aperto mudou da concha de Zobu para os ombros de Yagura, continuando a sugar os últimos resquícios do chakra da besta com cauda. Yagura entendeu exatamente o que aconteceria se isso continuasse. Se ele não parasse com isso agora, ele perderia tudo. Reunindo as poucas forças que lhe restavam, ele balançou suas 3 caudas em direção a Nagato em uma tentativa desesperada de se libertar. Nagato nem olhou para o ataque. Com agilidade sem esforço, ele girou sobre a cabeça de Yagura, mantendo firme o aperto nos ombros do Mizukage. Seus movimentos eram fluidos, controlados, completamente desprovidos de pânico. E enquanto ele desviava, ele absorvia chakra ainda mais rápido. Em apenas algumas respirações, Yagura não conseguiu mais manter nem mesmo sua transformação parcial da besta com cauda sob o implacável devoramento de chakra de Nagato. O manto de chakra da besta com cauda desapareceu completamente, deixando apenas seu corpo original exposto.
Agora, Karatashi Yagura estava lá, pálido como um cadáver, completamente sem forças. Ele ofegava, seu corpo tremendo como se uma única rajada de vento pudesse derrubá-lo. Como isso pôde acontecer? O Sr. Mizukage perdeu? Os ninjas de Keri não conseguiam acreditar no que viam. Não conseguiam entender como Yagura tinha acabado naquele estado. Com o Mizukage derrotado, eles sabiam exatamente o que os esperava. Suas palavras não continham apenas preocupação por Yagura, mas também um profundo medo pelo futuro. Mas a verdade era inegável. Não havia futuro para eles. Parece que preciso melhorar meu jogo. Kakuzu viu que Nagato já havia decidido a batalha, mas ainda estava lutando contra um Jinchuriki que nem havia se transformado completamente. Pensando nisso, ele intensificou seus ataques. Sob seu controle, as 4 marionetes do medo do rancor da terra liberaram um poder ainda maior. Shiaoki, que já estava em dificuldades, agora se encontrava em uma situação ainda pior. A visão da derrota de Karatashi Yagura o abalou profundamente e sob o ataque cada vez mais implacável de Kakuzu, ele estava chegando ao seu limite. O chakra da besta com cauda dentro dele estava ficando cada vez mais difícil de controlar, e sua mente começava a ficar turva. Uma fúria violenta e incontrolável consumia seus pensamentos. Parece que preciso terminar isso rápido. Kakuzu percebeu que havia algo errado com Shiaoki. Se isso se arrastasse por mais tempo, ele poderia ter que se esforçar mais do que o necessário. Enquanto isso, Nagato agarrou a garganta de Yagura com uma mão, levantando sem esforço como um pintinho indefeso. Alguma última palavra? Para Karatashi Yagura, o sorriso de Nagato não era nada menos que o sorriso da morte. O vencedor se torna rei, o perdedor, um patife. Conhecendo você hoje, eu aceito meu destino. A voz de Yagura era fraca, mas seu espírito permanecia inabalável. Como Mizukage, ele não desejava implorar por misericórdia, nem se permitiria fazê-lo. Fique em paz. De agora em diante, eu protegerei a terra da água. Nagato falou enquanto subitamente apertava seu aperto. Com um estalo agudo, a cabeça de Yagura caiu sem vida. O quarto Mizukage, junto com 3 caudas dentro dele, estava morto. Acabou. Nagato jogou o corpo de Yagura para o lado e caminhou em direção ao campo de batalha, cortando as fileiras inimigas como uma força da natureza. A essa altura, a batalha entre Kakuzu e Shiaoki também estava chegando ao fim. Antes que os 6 caudas pudesse atacar completamente, o golpe final de Kakuzu destruiu a cabeça de Shiaoki. Quando seu corpo sem cabeça desabou, os ninjas Kiri restantes perderam completamente a vontade de lutar. Em pouco tempo, aqueles que se renderam foram feitos prisioneiros, enquanto aqueles que se recusaram a largar as armas foram massacrados. E assim a batalha terminou em uma vitória decisiva para Akatsuki. Naquele dia, a notícia da morte dos Jinchuriki gêmeos de Kirigakuri se espalhou por todo o mundo shinobi. A infâmia da Akatsuki atingiu novos patamares mais uma vez. Todos sabiam que a Terra da Água era seu próximo alvo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 476. Depois de derrotar os Kirin Ninja, o exército da Akatsuki rapidamente entrou na Terra das Águas Quentes. Antes que pudessem viajar muito, o daimyo da Terra das Águas Quentes apareceu, bloqueando seu caminho com alguns ministros e soldados trêmulos. Eu sou o daimyo da Terra das Águas Quentes. Solicito uma audiência com o Sr. Akatsuki Kage. O daimyo se abaixou completamente, não demonstrando nenhum pingo de arrogância, mesmo ao se dirigir a um ninja comum da Akatsuki. Daimyo, espere aqui. Vou reportar. O ninja da Akatsuki que falava com ele franziu a testa antes de dizer essas palavras e se virar. Ele foi até o fundo da formação, onde Yaiko e os outros conversavam casualmente, e transmitiu o pedido do daimyo. Ele é bem informado, não é? Yaiko tinha uma boa ideia do que o homem estava fazendo ali. Ótimo, nos poupa o trabalho de ir até ele. Nagato tinha pouco interesse nesses assuntos, mas isso não significava que ele não os entendesse. Vá em frente, encontre um bom lugar para nos estabelecermos. Conan insistiu, dando um empurrãozinho em Yaiko por trás. Qual é a pressa? Acha que ele vai ficar bravo se o fizermos esperar? Yaiko estava confiante. Se quisesse substituir o daimyo da Terra das Águas Quentes, bastaria uma palavra. Quanto mais cedo resolvermos isso, mais cedo poderemos passar para outras coisas. Nono, apesar de não ter participado da batalha, parecia completamente esgotada. Até mesmo falar a deixava um pouco sem fôlego. Mas foi graças aos seus esforços que as baixas da Akatsuki foram bastante reduzidas. Muitos ninjas gravemente feridos foram resgatados da beira da morte por suas mãos. Vá embora. Não deixe que ele interprete mal a situação. Nagato acrescentou sua voz à discussão, enquanto Kakuzu permaneceu em silêncio. Como não havia dinheiro envolvido, ele não tinha interesse em quem viesse ver Yaiko. Eu estava só brincando. Vou indo agora. Yaiko nunca teve a intenção de deixar o daimyo na mão. O homem havia demonstrado o devido respeito, e Yaiko não se esforçaria para dificultar as coisas. Naquele momento, ele estava apenas brincando com Conan por hábito. Com isso, ele e os ninjas da Akatsuki seguiram em direção à frente da procissão. Quando Yaiko chegou, o daimyo já havia começado a seguir o exército da Akatsuki. Desculpe por fazer você esperar. Eu sou Yaiko de Akatsuki Gakuri. Yaiko o cumprimentou calorosamente, estendendo-lhe um aperto de mão. Saudações, Sr. Yaiko. Peço desculpas por vir tão de repente. Espero não estar incomodando. O daimyo curvou-se levemente, demonstrando o máximo respeito. Sem perturbação alguma. Eu estava planejando visitá-lo pessoalmente. E ele estava dizendo a verdade, embora sua definição de visita pudesse ser motivo de debate. Não vim com nenhuma grande preocupação desta vez, continuou o daimyo. Você liderou seu exército para derrotar os Kirin Ninja, tornando-se um grande benfeitor da Terra das Águas Quentes.
Não vou desperdiçar palavras com gratidão. Só tenho um pedido que espero que você considere. O daimyo falou suavemente, imediatamente se dirigindo a Yaiko como um benfeitor. Eu não mereço tanto elogio, respondeu Yaiko. Só diga o que você precisa. Vendo que o homem estava indo direto ao ponto, Yaiko também não tinha interesse em brincar. A situação é a seguinte: os Keri Ninja destruíram Yugakuri, nossa vila oculta. Sob a opressão deles, não tive escolha a não ser cooperar com eles. Mas agora que você está aqui, acredito que a segurança da Terra das Águas Quentes estaria melhor em suas mãos. Como daimyo, estou disposto a cooperar totalmente com você. Quando terminou, ele estava quase declarando abertamente sua disposição de servir Yaiko como um vassalo. Bem, já que você colocou dessa forma, como eu poderia recusar? Yaiko respondeu com um leve sorriso. Fique tranquilo, a segurança da Terra das Águas Quentes é minha responsabilidade agora. Não farei promessas vazias. Se inimigos como Kirigakuri vierem bater a porta novamente, lidarei com eles, até o último. Tudo estava se encaixando perfeitamente, exatamente como Yaiko esperava. Muito obrigado. Em nome de toda a Terra das Águas Quentes, expresso minha mais profunda gratidão. Com isso, o daimyo curvou-se profundamente. Ele era certamente um homem que sabia quando ceder e quando se manter firme. Não precisa ser tão formal. De agora em diante, estamos todos do mesmo lado. Yaiko ajudou o daimyo a se levantar, sentindo-se um pouco desconfortável com a deferência do homem. Estou muito feliz, disse o daimyo. Sob sua liderança, acredito que a Terra das Águas Quentes florescerá como nunca antes. Há muito tempo invejo o quão próspera você tornou a Terra da Chuva. Agora que você veio ao meu país, é uma bênção para a nação e seu povo. Suas palavras continham um toque de bajulação, mas também havia admiração genuína nelas. A transformação da Terra da Chuva da pobreza à prosperidade foi algo que todo mundo ninja testemunhou. Independentemente do tipo de negócio que administrassem, o fato era inegável. Eles haviam feito fortuna. Comparada à Terra da Chuva, a Terra das Águas Quentes era muito mais rica em recursos, tornando seu potencial de desenvolvimento ainda maior. No passado, sua riqueza era motivo de preocupação, pois podia atrair atenção indesejada. Mas agora, com o poderio militar da Akatsuki como um impedimento e um setor comercial bem estabelecido, tais preocupações eram coisa do passado. O futuro da Terra das Águas Quentes parecia promissor. É verdade. A Terra das Águas Quentes tem um potencial incrível, reconheceu Yaiko. É claro que ter um daimyo como você é realmente um golpe de sorte para a nação. O sorriso de Yaiko era caloroso e sincero. Era a primeira vez que ele encontrava um daimyo que compreendia a situação tão prontamente, alguém que estava até disposto a rebaixar o próprio status. Era raro. Ele não estava apenas garantindo seu próprio futuro, mas também poupando seu povo da devastação da guerra. Você me lisonjeia, disse o daimyo, embora interiormente se sentisse seguro. A essa altura, ele tinha certeza de que não seria expulso do centro de poder da Terra das Águas Quentes. Ele não era nenhum santo. É claro que tinha seus próprios interesses a proteger. Gosto de lidar com pessoas inteligentes. E você é um homem inteligente. Yaiko deu um tapinha no ombro do daimyo, seu sorriso se alargando. O tapinha foi firme, talvez forte demais. O daimyo sentiu uma pontada de dor, mas manteve a expressão inalterada. Eu não ousaria afirmar isso, ele disse rapidamente. Na sua frente, dificilmente posso chamar-me de inteligente. Ele entendeu o que Yaiko queria dizer em alto e bom som. E sua resposta deixou isso igualmente claro. Ele jamais tentaria enganar Yaiko. Providenciei acomodações para você e os outros lordes. Também preparei um lugar para seu exército descansar. Tudo foi feito com um pouco de pressa, então se algo não estiver do seu agrado, por favor, me avise a qualquer momento. Antes mesmo de chegar, o daimyo já havia tomado todas as providências necessárias. Yaiko nem precisou dizer uma palavra. Agradeço, disse Yaiko, sem se dar ao trabalho de ser excessivamente educado. Ele não acreditou na desculpa de que as coisas estavam apressadas. Não tinha dúvidas de que ficariam hospedados nas melhores acomodações que a Terra das Águas Quentes tinha a oferecer. É meu dever. Bem, então se não há mais nada, vou me retirar. Com os negócios concluídos, o daimyo não tinha intenção de permanecer ali. Estar em meio a um exército recém-saído da batalha o deixava profundamente inquieto. A aura persistente de derramamento de sangue no ar nunca desapareceu de fato. Tudo bem, não vou me despedir de você. Vejo você por aí. Yaiko dispensou-o com um gesto, observando o daimyo desaparecer na distância. O canto da boca dele se curvou em um sorriso irônico. Esse cara é bem interessante, ele murmurou antes de se virar para a retaguarda da formação. Quando ele se juntou a Nagato e os outros, ele fez um breve resumo da conversa. Todos concordaram que enquanto mantivessem uma posição de força, lidar com o daimyo seria fácil. Ele não era particularmente leal, mas isso não era problema. Para os propósitos deles, ele era mais do que suficiente. Além disso, quem controlaria a Terra das Águas Quentes no futuro ainda era incerto. Não era algo com que precisassem se preocupar. Naquela noite, Yaiko e seu grupo ficaram na pousada de águas termais mais luxuosa da Terra das Águas Quentes. O serviço foi impecável, quase irresistível. Depois de lavar a fadiga da batalha, eles se reuniram para contatar Kawakaze. Capítulo 477. Sensei, por que demorou tanto para responder? Quando o link visual através do clone de Lesma se conectou, a voz de Conan soou no ouvido de Kawakaze. Como eu ia saber que você entraria em contato comigo tão tarde? Respondeu Kawakaze, parecendo um pouco irritado. Aliás, só Conan ousaria falar com ele daquele jeito. Onde vocês estão? Tudo indo bem ultimamente? Tsunade estava deitada ao lado de Kawakaze, ambos meio sentados na cama, parcialmente enquadrados. Porém, por algum motivo, os botões do pijama de Kawakaze pareciam estar fechados incorretamente. Sensei,
Nono cumprimentou respeitosamente sentando-se ereto. Esposa do sensei, estamos todos bem. Estamos atualmente na Terra das Águas Quentes. Nagato respondeu à pergunta de Tsunade, embora seus olhos, escondidos sob a franja, continuassem alternando entre Kawakaze e Tsunade. Sensei, seus botões estão abotoados errados e Aiko apontou sem rodeios. Ah? Kawakaze olhou para baixo. Não importa. Muito esforço para consertar. Tanto faz. Sensei, o que você e a esposa do sensei estavam fazendo? Tentando nos dar uma irmãzinha? Konan não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Seu pirralho, desde quando você se mete na vida do seu sensei? Será que fui muito tolerante com você? É por isso que você está agindo assim? Mesmo com sua casca grossa, Kawakaze não pôde deixar de se sentir envergonhado. Sendo provocado sobre isso na frente de seus alunos, seu rosto ficou vermelho. Isso sim é raro. Não pensei que alguma coisa pudesse fazer o sensei corar. Tsunade, por outro lado, permaneceu completamente imperturbável. Claro, eles estavam ocupados há poucos instantes, mas já eram um casal de idosos, e seus alunos já eram adultos. Nada para causar alvoroço. Haha. Quero segurar minha nova irmã mais nova. Konan, ao longe, não tinha nada a temer das palavras de Kawakaze. Se estivessem em Konoha, ela poderia ter pensado 2 vezes antes de falar. Eu também, Nono interrompeu, levantando a mão discretamente para participar da diversão. Acho que ter uma irmã mais nova parece ótimo. E Aiko e Nagato concordaram com a cabeça. Se você quer uma criança para segurar, tenha uma você mesmo. Por que você está fazendo pedidos para mim? Kawakaze já havia se recuperado e seu contra-ataque foi forte. Em apenas 2 frases ele conseguiu virar o jogo, deixando todos os 4 corados. Embora todos tivessem confirmado seus relacionamentos, nenhum deles havia cruzado essa linha ainda. Certo, chega de brincadeira. Konan e Nono ainda são jovens, não há pressa em ter filhos. O primeiro comentário de Tsunade fez o grupo respirar aliviado, mas o segundo comentário só fez com que os rostos deles ficassem ainda mais vermelhos. Haha, vocês se envergonham facilmente. Talvez seja melhor não brincar com o professor da próxima vez. Você só vai acabar perdendo. Kawakaze riu descaradamente, não demonstrando nenhuma dignidade como ancião. Nono, você não parece muito bem. Você está machucado? Tsunade os examinou cuidadosamente e finalmente notou algo estranho em Nono. Não. Eu apenas usei meu chakra um pouco demais. Houve muitos feridos graves hoje. Nono acenou com as mãos, explicando rapidamente. Eu vejo. Parece que todos vocês passaram por uma batalha difícil hoje. Tsunade franziu a testa. Ela conseguia imaginar o tipo de luta que seus alunos haviam enfrentado. Na verdade, não foi tão ruim, disse Aiko. Nagato derrotou Mizukage sozinho. Kakuzu matou o Jinchuriki dos 6 caudas. Nossa vitória foi bem fácil. O único problema é que os ninjas comuns ainda não podem ser comparados aos ninjas de Keri. O resumo de Aiko foi perfeito. Se suas forças fossem maiores, Nono não teria que se esforçar tanto. Akatsuki Gakuri não existe há muito tempo. Alcançar esse nível de força já não é pouca coisa. Kawakaze sabia muito bem que grandes nações não eram fortes apenas no nome. Suas fundações eram profundas, algo com que Akatsuki Gakuri ainda não conseguia se comparar. Sim, entendemos, e Aiko assentiu. Ele estava ciente da distância, mas isso não o impediu de se sentir frustrado. Ouvi dizer que o Mizukage era um Jinchuriki perfeito. Como ele era? Difícil de lidar? Tsunade dirigiu sua pergunta a Nagato. Ela sabia que eles haviam vencido, não havia dúvidas, mas estava curiosa sobre os detalhes. Na verdade não. Nem perto do seu nível, esposa do sensei. Ele caiu antes mesmo que eu tivesse que tentar. Nagato falou casualmente e era verdade. Ele nem precisou usar suas técnicas mais fortes. Quanto a dizer que Yagura não estava no nível de Tsunade, isso não foi apenas bajulação. Mesmo quando lutou contra Tsunade, ele sabia que ela não tinha dado tudo de si. Mas mesmo naquele nível, ela já estava muito à frente de Yagura. Você tem uma boca doce. É exatamente isso que eu gosto de ouvir, Tsunade riu, e seu riso fez a cama tremer. E eu então? Kawakaze entrou na conversa claramente se divertindo. Sua pergunta deixou Nagato momentaneamente atordoado. Essa é uma comparação justa? Após uma breve pausa, Nagato simplesmente deu de ombros. Um Jinchuriki perfeito? Contra o seu sensei? Nem vale a pena mencionar. Seu pequeno punk. Você está realmente melhorando em falar. Kawakaze não precisava da aprovação de ninguém para ter sua força, mas ouvir Nagato dizer isso ainda o deixava feliz. Não, só estou dizendo a verdade. Nagato disse isso com naturalidade, mas logo percebeu que todos estavam olhando para ele. Nagato-sensei, comece a aula logo. Estou disposto a pagar. E Aiko foi o primeiro a agitar as coisas, enquanto Konan e Nono agarraram um dos braços de Nagato e o sacudiram de brincadeira. Vocês 3 são muito lerdos para eu ensinar. Vá procurar outra pessoa. Nagato puxou os braços sem piedade, apenas para ser recebido com uma surra implacável. Isso é por agir com desenvoltura. Isso é por ser arrogante. Isso é para se exibir. E Aiko, Konan e Nono se revezaram repetindo suas repreensões enquanto seus punhos choviam sobre ele. Tudo bem. Eu estava errado. Vou parar de agir como se fosse legal, eu juro. Nagato cobriu a cabeça e admitiu a derrota, finalmente escapando das garras deles. Vocês são uns encrenqueiros. Igualzinhos às crianças. Tsunade fez uma cara de aborrecimento exagerado, mas o sorriso no canto dos seus lábios não desapareceu. Quando você planeja se mudar para a Terra da Água? Terminada a brincadeira, Kawakaze voltou a falar de negócios. Quero descansar alguns dias primeiro. Todos estão exaustos, e atravessar o mar para chegar lá não será fácil. Prefiro deixar nossas forças se recuperarem primeiro. E Aiko não tinha pressa. Em sua mente a Terra da Água já estava praticamente tomada. Mesmo que encontrassem resistência, era apenas uma questão de tempo até que o país caísse. Sim, tire alguns dias para descansar.
A Terra da Água está atualmente sob o governo daquele velho Genji. Na verdade, eu o conheço há muito tempo. Kawakaze lembrou-se das vezes em que extorquiu dinheiro na Terra da Água e um sorriso irônico surgiu em seu rosto. Eu também me lembro daquele velho, acrescentou Nagato. Quando Kawakaze o resgatou da Terra da Água, ele testemunhou em primeira mão o quão habilidoso seu sensei era em espremer as pessoas até deixá-las secas. Aquele velho realmente valoriza sua aldeia. Tente falar com ele primeiro. Se as negociações não funcionarem, você pode recorrer à força. Kawakaze ofereceu seu conselho. Se conseguissem tomar a Terra da Água sem derramamento de sangue, esse seria o melhor resultado. Entendido. Vou me lembrar disso. Yaiko assentiu, levando a sério as palavras de Kawakaze. Algo mais? Não? Ótimo. Então vou fazer bebês com o seu sensei. Tsunade abraçou Kawakaze e, sem nenhuma vergonha, disse algo que fez todos os seus discípulos congelarem. Vocês podem continuar. Até mais. Antes que pudessem reagir, Yaiko e os outros cortaram a conexão às pressas. Quando olharam para cima, perceberam que os rostos de todos estavam vermelhos. Ela realmente precisava dizer isso em voz alta? Mulheres casadas realmente não têm vergonha. Yaiko e Nagato trocaram um olhar, o mesmo pensamento passando pela mente de ambos. Será que ela vai se tornar como a esposa do sensei no futuro? Capítulo 478. Após a grande batalha com os Kirin Ninja, Yaiko liderou a Akatsuki para se recuperar pacificamente na Terra das Águas Quentes. A vida era despreocupada e confortável, talvez até melhor do que na Terra da Chuva. O daimyo da Terra das Águas Quentes não poupou esforços para acomodar essas figuras poderosas, garantindo que até mesmo as forças da Akatsuki vivessem no luxo. Entretanto, enquanto eles aproveitavam o descanso, outros estavam perdendo sono. Quando a notícia da derrota esmagadora dos Kirin Ninja e da morte do Mizukage chegou ao País das Águas, o daimyo quase desmoronou no local. Ele sabia que não apenas seus sonhos de expansão haviam sido completamente destruídos, mas sua nação estava agora à beira da catástrofe. Depois de se recompor, ele imediatamente tomou medidas de emergência, contatando o ancião de Kirigakuri. As primeiras palavras que ele falou deixaram o ancião em silêncio atordoado. A notícia da derrota atingiu o ancião com mais força do que qualquer outra coisa. Ele entendia melhor do que ninguém o significado de perder não apenas um, mas dois Jinchuriki, especialmente quando um deles era o próprio Mizukage, um Jinchuriki perfeito. Em sua mente, mesmo que Kirigakuri tivesse perdido, a ideia de que ambos os Jinchuriki seriam derrotados era inconcebível. Ele não conseguia aceitar a realidade diante dele, aquilo era um desastre completo. As principais forças de combate da Akatsuki permaneceram ilesas, enquanto Kirigakuri estava agora praticamente indefeso. Se a Akatsuki decidisse invadir o País da Água, não teria como resistir. Depois de mais de 10 segundos de silêncio profundo, o ancião finalmente soltou um baixo, mas a segunda pergunta do daimyo foi ainda mais difícil de responder. Se ele admitisse que Kirigakuri não poderia mais se manter firme, perderia qualquer chance de obter mais apoio do daimyo. Mas se ele alegasse que eles poderiam resistir, isso não passaria de uma mentira descarada. Desta vez, o daimyo não esperou por uma resposta. Em vez disso, fez sua exigência. Eles deveriam resistir até a morte. Ele dedicaria todos os seus recursos restantes para apoiar Kirigakuri, não importa o que acontecesse. O ancião quase pensou ter ouvido errado. Isso era completamente diferente do comportamento habitual do daimyo. Mas então ele entendeu, o daimyo não tinha outra escolha. Ele estava apostando tudo em Kirigakuri porque não havia mais nada que pudesse fazer. Era uma aposta desesperada. O futuro da Terra da Água estava envolto em trevas. Farei o meu melhor, respondeu o ancião finalmente com a voz trêmula. Ele não fazia ideia de como deter a Akatsuki. É só isso, disse o daimyo. O primeiro lote de suprimentos já está a caminho. Então ele cortou a conexão. No momento em que o elo foi rompido, toda a força foi drenada de seu corpo, e ele caiu no chão. Por outro lado, o mais velho estava em melhor forma, mas não muito. Demorou um bom tempo até que seus pensamentos caóticos finalmente se acalmassem. Lentamente ele endireitou as costas curvadas e saiu do escritório com passos pesados. Convoquem todos os shinobi, independentemente da idade. Façam com que se reúnam no centro da vila, ordenou ele com a voz cansada. Seu olhar escureceu. Ele sabia o que estava prestes a fazer, mas que outra escolha ele tinha? Está acontecendo alguma coisa grande? Uma jovem garota com olhos verde esmeralda e longos cabelos castanho avermelhados olhou para o homem ao seu lado. Não são boas notícias. O Lorde Mizukage e o Lorde Shin caíram. Nós perdemos. Os olhos normais de Ao não possuíam Byakugan, nem talismãs de selamento pendiam em suas orelhas. Seu rosto era sombrio, sua voz pesada, e todo o seu comportamento irradiava um ar inacessível. Se não fosse pelo fato de a garotinha ao seu lado possuir duas Kekkei Genkai e ser considerada um prodígio na vila, ele nem teria se dado ao trabalho de responder. O que? Isso é impossível. A voz da jovem Meiterumi estava cheia de descrença. Claramente seu status e força ainda não eram suficientes para lhe garantir acesso imediato a notícias tão vitais da vila. Eu também não quero acreditar, disse Ao. Mas é a verdade. Em breve, o próprio ancião Genji contará a todos. E depois disso, todos nós iremos para a guerra. Ao conteve a frustração. Ele não tinha expectativas para o futuro. Ele era apenas um jounin comum, nada mais, nada menos. Até esse ponto, Mei ficou boquiaberta. Ela nem conseguia imaginar como seria para uma criança da idade dela pisar em um campo de batalha. Mesmo já estando muito à frente de seus pares, ela ainda estava longe de se tornar a quinta Mizukage, como aconteceu em outra realidade. Sim, e a realidade pode ser ainda pior. Ao não deu mais detalhes. Ele não queria pensar no assunto. Os dois ficaram em silêncio, perdidos em seus próprios pensamentos.
Entorpecidos, seguiram a multidão que se aglomerava no centro da vila. Quando os shinobi estavam quase todos reunidos, o ancião Genji apareceu, apoiando-se pesadamente em sua bengala. Ele caminhou até a frente da multidão e ficou lá, esperando. Quando os murmúrios diminuíram, ele finalmente falou. Há uma notícia infeliz que preciso compartilhar com todos vocês. Senhor Mizukage, caiu. Sua voz não era alta, mas as palavras sacudiram os shinobi reunidos como um trovão. Sem chance. Eu não acredito. Como o Sr. Mizukage pôde morrer? Ancião Genji, você está mentindo, não é? Gritos de descrença irromperam da multidão. Genji entendia a dor deles. Ele sentia a mesma coisa. Mas a realidade era cruel. Essa é a verdade, ele disse. Eu os reuni aqui porque a Akatsuki não nos deixará ir. Eles podem chegar à Terra da Água amanhã ou depois. A vila precisa que cada um de vocês se levante e lute. A partir deste momento, todos os shinobi registrados serão recrutados para as forças de combate. Se a Akatsuki invadir, devemos expulsá-los, custe o que custar. Sua voz ficou mais alta, mas a dor em seu peito só aumentou. Olhando para as crianças que mal passavam dos 10 anos e para os shinobi idosos tão curvados quanto ele, seu coração parecia estar se despedaçando. Kerigakuri. Kerigakuri. Depois dessa guerra, a vila deles existiria? Isso é morte certa. Aquele maldito Mizukage. Ele nos empurrou para os arredores da vila, e agora esse é o legado dele? Um grupo de membros do clã Kaguya, cada um com 2 pontos vermelhos na testa, gritou de raiva. Seus espíritos rebeldes haviam desaparecido em grande parte após a morte do terceiro Mizukage, mas Yagura Karatashi nunca realmente confiou ou utilizou-os. Nenhum Kaguya foi incluído na força expedicionária do Mizukage. Então, é verdade. O último resquício de esperança de Mei se despedaçou. Ela murmurou para si mesma, repetindo as palavras várias vezes. Este é o destino do shinobi. Ao estendeu a mão e a pousou gentilmente na cabeça do jovem prodígio ao seu lado. Quanto tempo ela duraria no campo de batalha? 1 dia? 2? Ao senpai. Kerigakuri terminou? Mei finalmente ergueu os olhos. Ela era jovem, mas não era ingênua. Se o Mizukage e o Shin Aoki tivessem liderado suas forças e ainda assim perdido, que esperança esses chamados defensores tinham contra a Akatsuki? Talvez. O olhar de Ao se voltou para o ancião Genji. Sua resposta à pergunta de Mei foi vaga. Enquanto os murmúrios se espalhavam novamente pela multidão, o ancião Genji se virou e foi embora. Ele não tinha forças nem vontade de continuar falando. Quanto mais ele tentava reuni-los, mais pesada se tornava sua culpa. Chame isso de covardia, chame isso de fraqueza, não importava mais. Essa reunião não foi nada mais que uma sentença de morte. E como um dos anciãos que viu Kerigakuri crescer desde sua fundação, ninguém conseguia entender a dor de Genji. Capítulo 479. Eu consigo ver o cais. Conan estava na proa, praticamente pulando de excitação. Através da névoa tênue à frente, ela já conseguia distinguir o contorno tênue do cais. Finalmente estamos quase lá. Yaiko esfregou a testa, com um tom de voz carregado de impotência. Talvez fosse apenas sua aversão a viagens marítimas, mas a longa viagem o deixará inquieto. Não faz tanto tempo. Nagato contava os dias nos dedos com uma expressão calma e despreocupada. Eles partiram da terra das águas quentes, atravessaram a terra das ondas, há muito abandonada pelos Kirin Ninja, e seguiram direto para a terra das águas. Mesmo assim, a jornada pareceu um tanto demorada. Não estamos sendo um pouco ousados demais marchando assim? Nono, sempre a cautelosa agente de inteligência, franziu a testa preocupada. Não fazia ideia de que tipo de preparativos Kerigakuri poderia ter feito ou se estariam caindo em uma armadilha. E não se preocupe. Kerigakuri não é uma ameaça para nós. Kakuzu zombou. Não que ele subestimasse Kerigakuri, ele simplesmente não os considerava dignos de sua atenção. Se o céu cair, serei eu quem o segurará. Nagato notou que Nono abriu a boca como se fosse dizer algo, mas logo a fechou. Sorrindo, ele lhe deu um tapinha reconfortante no ombro. Desde a batalha na fronteira, Kerigakuri ficou sem nada que valesse a pena chamar de poder de combate. Eles não eram nem capazes de representar uma ameaça a Akatsuki, muito menos detê-la. Na melhor das hipóteses, conseguiriam resistir debilmente antes de sucumbir. Nono respondeu suavemente e depois ficou em silêncio. O grupo voltou ao silêncio quando o cais ficou mais claro. Quando o navio atracou no porto e as forças da Akatsuki desembarcaram, eles foram recebidos por um silêncio assustador. Nem um único Kirin Ninja. Nem mesmo um soldado comum do País das Águas. Interessante. Há uma forte presença de chakra ao norte. Nagato parou na praia, seu olhar aguçado pela curiosidade. Se Kerigakuri já havia reunido suas forças, por que não aproveitaram a oportunidade perfeita para emboscá-los ao pousar? Eles estão assustados. Eles não ousam nos enfrentar. Yaiko acertou em cheio. Os Kirin Ninja não apareceram porque não tiveram coragem. O comandante que liderava suas forças nem havia descoberto como lidar com o avanço avassalador da Akatsuki. Embora os esforços de mobilização de Genji tivessem mobilizado o pouco que restava de suas fileiras, o moral era inexistente. Tudo que lhe restava eram alguns Jounin e uma força composta principalmente por crianças e shinobi idosos. Nenhum guerreiro de nível Kage entre eles. Como eles deveriam enfrentar as forças da Akatsuki que já haviam esmagado o exército do Mizukage? A vitória estava fora de cogitação. Até mesmo atrasá-la não passava de uma fantasia. Deveríamos ir encontrá-los? Os olhos de Conan brilharam de entusiasmo. Ela estava mais do que confiante na vantagem deles. Não é uma má ideia. Yaiko pensou por um momento antes de concordar. Cedo ou tarde teriam que enfrentá-los. Se os Kirin Ninja não estivessem vindo até eles, que tomassem a iniciativa. O que está errado? Percebendo a carranca de Nagato, Nono olhou para ele. Eu estava pensando no que o sensei disse.
Com Kirigakuri nesse estado, não tenho certeza se há necessidade de lutar. Nagato não era de demonstrar misericórdia excessiva, mas não havia esquecido as palavras de Kawakaze. Não vamos lá só para começar uma briga. Vamos ver como os Kirin Ninja vão reagir primeiro. Yaiko também entendeu, mas esse tipo de situação não era unilateral. Mesmo que não tivessem desejo de matar, se os fracos se recusassem a se submeter, o derramamento de sangue seria inevitável. Vou dar uma olhada. Kakuzu, que nunca foi de conversa fiada, moveu-se no momento em que terminou de falar. Com apenas alguns pulos, ele desapareceu de vista. Esse cara está sempre com pressa. Yaiko o observou partir sem a menor preocupação. Esperemos que os Kirin Ninja saibam o que é bom para eles. Nagato só conseguia rezar em silêncio. Kakuzu normalmente não matava shinobi fracos, a menos que eles atrapalhassem seu caminho. Haha, todo mundo já pousou? Senhor Akatsuki Kaji, o exército está totalmente em terra. Yaiko deu um simples aceno de aprovação. Ótimo, vamos embora. Com seu comando, o exército avançou para o norte. Claro, a força principal era muito mais lenta que Kakuzu. Quando se aproximaram do acampamento Keri, o encontraram já voltando. Você já voltou? Yaiko notou a expressão estranha de Kakuzu. Não tinha certeza do que o homem tinha visto. Sim, o acampamento Keri está cheio de idosos e crianças. Parece que eles realmente estão no limite. Kakuzu tinha certeza de que conseguiria destruir todo o acampamento sozinho. Haveria algum sentido em lutar contra eles? Velho e fraco? Nono achou difícil de acreditar. As crianças eram o futuro de qualquer vila shinobi. Nenhuma aldeia os enviaria para a linha de frente a menos que estivessem realmente desesperados. Sim, vi shinobi com apenas 6 ou 7 anos, e outros com bem mais de 60. Kakuzu assentiu com um tom seco. Ele não estava exagerando. Tinha visto com os próprios olhos. Aquele velho Genji deve ter perdido o juízo. Nagato se lembrou do frágil ancião com a bengala, aquele que ele conheceu durante o tempo em que esteve preso em Kirigakuri. Mesmo agora, eles se recusaram a se render? Pode não ser decisão dele. Não se esqueça, a Terra da Água pertence ao seu daimyo. Yaiko sabia que nem todas as nações operavam como a Terra da Chuva, onde a Vila Shinobi tinha a palavra final. Você tem razão. Nagato assentiu, seus pensamentos retornando à sua infância, cheia de perdas e lutas. Se eles atacassem agora, essas crianças Kiri sofreriam ainda mais do que ele? Então, qual é o nosso próximo passo? Nós realmente vamos brigar? A excitação de Conan havia desaparecido completamente. O grupo trocou olhares incertos, nenhum deles capaz de dar uma resposta clara. Antes que pudessem decidir, o Kirin Ninja fez o primeiro movimento. Não foi surpresa que Kakuzu tivesse passado despercebido sozinho. Mas um exército inteiro? Isso era outra história. Se os Kiri Jounin não os notassem agora, eles poderiam muito bem não existir. Bum, bum, bum. O estrondo agudo das etiquetas explosivas ecoou pelo ar. As forças Keri atacaram. Como um animal assustado atacando em desespero, eles escolheram atacar primeiro. Eles não tinham ideia do que o grupo de Yaiko estava discutindo. Se soubessem, poderiam ter agido de forma diferente. Mas o arrependimento não tinha lugar no campo de batalha. No momento em que a batalha começou, todos os vestígios de hesitação e misericórdia desapareceram. Forçados ao combate, os Akatsuki sacaram suas lâminas e enfrentaram os Keri Ninja. Mesmo sem a intervenção do grupo de Yaiko, as forças Keri foram completamente subjugadas. Ao observar idosos e crianças lutando e morrendo no campo de batalha, um sentimento indescritível tomou conta do coração de Yaiko. A batalha começou rapidamente e terminou ainda mais rápido. Vendo a situação desesperadora, o comandante Keri rapidamente ordenou uma retirada. Sob as ordens de Yaiko, a Akatsuki não os perseguiu. Quando os Kirin Ninja finalmente se retiraram, o campo de batalha ficou coberto de corpos, os velhos e fracos entre eles, exatamente como Kakuzu havia descrito. No campo de batalha, a fraqueza era uma sentença de morte. Vou para Kirigakuri, disse Nagato, com a voz firme enquanto olhava para o chão encharcado de sangue. Preciso conversar com Genji. Capítulo 480. Senpai, muitos dos meus colegas de classe estão mortos. A voz de Mei ainda estava rouca de tanto chorar, e havia marcas de lágrimas secas visíveis em seu rosto. Ainda estamos vivos. Al tocou nos curativos frescos em seu ferimento. Se não tivesse se mantido discreto, talvez nem estivesse ali falando com ela agora. Mas não havia alegria em sua sobrevivência. Enquanto a guerra continuasse, era apenas uma questão de tempo até que o campo de batalha o levasse também. Por quanto tempo mais poderemos permanecer vivos? A luz nos olhos de Mei havia se apagado. Ela nunca imaginara que a guerra pudesse ser tão aterrorizante. De volta à academia na vila, ela sempre foi o prodígio, a garota abençoada com 2 Kekkei Genkai. Em qualquer outra vila, ela estaria destinada à grandeza. Mas ela nasceu em Kirigakuri. Não sei. Al finalmente respondeu após um longo silêncio. Ele não conseguia dizer, nós vamos superar isso. Era uma mentira que nenhum dos dois podia se dar ao luxo de mentir. Além disso, ele não conseguia nem imaginar um futuro para si mesmo. Como poderia confortar outra pessoa? Mei não respondeu, seus olhos vazios fitavam o horizonte, sem foco. Os dois permaneceram em silêncio, imóveis em seu acampamento improvisado. Seu comandante, com medo de ser rastreado, não ousou acender nem a menor fogueira. Sob o manto da noite, o derrotado Kirin Ninja sentou-se envolto em escuridão. Sussurros dispersos ecoavam pelo ar parado, todos cheios de medo pelo futuro. Ninguém sabia quando eles encontrariam seu fim nas mãos da Akatsuki. O comandante já havia desistido há muito tempo de levantar o moral, ele próprio mal tinha algum. Abandonado em um canto silencioso, seu rosto estava pesado de desespero. Como chegamos a esse ponto? Como Lord Genji pôde permitir que isso acontecesse? As perguntas murmuradas não eram dirigidas a ninguém além dele mesmo. Enquanto isso, Akatsuki, sob a liderança de Yaiko, tomou conta de uma cidade próxima com arrogância flagrante.
Ele nem se preocupou em esconder a presença deles. Sua mensagem era clara: a Akatsuki está aqui. Os civis da cidade ficaram ressentidos com a chegada deles, mas ninguém ousou expressar sua raiva. E como a Akatsuki pagou por tudo que levou, eles não causaram nenhum desastre imediato. Na pousada mais extravagante da cidade, Yaiko e seus principais membros se reuniram em uma sala luxuosa para desfrutar de um banquete. O pobre Nagato provavelmente ainda está na estrada. Ele está perdendo essa comida incrível. Conan colocou um pedaço de sashimi na boca, saboreando o gosto. Então comerei mais por ele. Nono sorriu e pegou 2 fatias maiores. Vocês dois. Yaiko balançou a cabeça, meio divertido, meio exasperado. Esses dois eram incorrigíveis. Assim que a tensão diminuiu, até Nono se envolveu nas palhaçadas de Conan. Terminei. Kakuzu terminou o fígado cru de boi e o fígado de tamboril que havia pedido, limpando a boca com satisfação. Só enviar Nagato para Kirigakuri não é garantia suficiente. Eu também vou sair. Ele se levantou, sem dar nenhuma explicação sobre para onde estava indo. Você está atrás do daimyo da Terra da Água? Yaiko percebeu claramente. Se Nagato não conseguisse convencer Genji, Kakuzu garantiria que o daimyo fosse eliminado. E a maneira de Kakuzu lidar com as coisas nunca foi por meio de negociação. Sim, só para ter certeza. Estou indo. Kakuzu deu um breve aceno e saiu, deixando os dois encrenqueiros ainda processando sua partida. Bem, agora somos só nós 3 sem nada para fazer. Yaiko observou-o partir, mas não se incomodou com o habitual: tenha cuidado. Não havia necessidade. Kakuzu estava em seu elemento quando se tratava de coisas assim. Se ainda houvesse inimigos na Terra da Água fortes o suficiente para desafiá-lo, o país não estaria em seu estado atual. Faz sentido que Nono e eu fiquemos ociosos. Mas você, como Akatsuki Kaji, ficar sentado sem fazer nada? Isso é preguiça. Qual o sentido de ter você aqui? Conan mal engoliu a comida antes de dar o golpe nele. Ela está certa. Nono sorriu, ficando do lado de Conan sem hesitar. Tic, eu sou o líder. Supervisionar as coisas é meu trabalho. O que vocês dois sabem? O olhar presunçoso de Yaiko lhe rendeu outra rodada de provocações. Mas os momentos de paz nunca duravam muito. Enquanto eles se mantinham ocupados na cidade, Nagato já havia chegado aos arredores de Kirigakuri. Parado diante dela novamente, ele sentiu uma onda de emoções. A última vez que ele esteve aqui, ele era prisioneiro do terceiro Mizukage. Agora, ele estava de volta a uma posição totalmente diferente. Observando a área, ele se aproximou da barreira da vila. Era semelhante às defesas de Konoha, mas a técnica por trás dela era, sem dúvida, diferente. Felizmente, ele já havia obtido a fórmula de selamento necessária dos inimigos capturados. Caso contrário, teria que invadir à força. Encontrando um local isolado, ele passou pela barreira sem ser detectado. Imediatamente, ele espalhou seus sentidos de chakra por toda a vila, identificando rapidamente a localização de Genji. Ele reconheceu a assinatura do chakra instantaneamente. Sem hesitar, ele partiu. Sob a cobertura da noite, Nagato se movia como uma sombra, logo chegando em frente a uma grande propriedade. É isso. Ele olhou para o nome esculpido do lado de fora. Não houve erro algum. Murmurando para si mesmo, ele saltou sobre os muros altos e pousou no pátio. Dado o status de Genji, não era surpresa que sua propriedade tivesse muitos criados. Nagato se moveu rápida e silenciosamente, evitando que eles percebessem enquanto se dirigia para uma sala específica. Através da estreita fresta da porta, ele podia ver um brilho fraco lá dentro. Genji ainda estava acordado. Não consegue dormir, velho? Nagato riu baixinho, imaginando como Genji reagiria ao vê-lo novamente. Quem está aí? A voz aguda de Genji soou quando ele se levantou abruptamente. Posso entrar, ancião Genji? Nagato não se preocupou mais em esconder sua presença. Quem é você? Genji apertou ainda mais sua bengala, e sua voz estava cheia de suspeita. Por que você não vê com seus próprios olhos? Nagato empurrou a porta. Por sorte, não estava trancada. Caso contrário, ele teria que arrombá-la. É você? As sobrancelhas de Genji franziram. Ele reconheceu o jovem imediatamente, o mesmo garoto que certa vez havia sido capturado pelo terceiro Mizukage. Poucos em Kirigakuri haviam interagido com Nagato, mas Genji havia passado tempo suficiente com ele para saber exatamente quem ele era. Sou eu, Nagato, líder da Akatsuki. No entanto, talvez Nagato de Konoha seja um título mais preciso. Não havia necessidade de esconder a verdade. Genji já sabia mais do que a maioria. O que? Foi como se um raio o tivesse atingido. Ele ficou ali, completamente sem palavras. O quarto Mizukage manteve controle absoluto sobre Kirigakuri por anos e, durante esse tempo, Genji nunca pensou em investigar as origens de Nagato. Se tivesse feito isso, ele não estaria aprendendo isso agora. E agora que ele sabia, ele entendeu exatamente o que isso significava. Nagato não era apenas um líder desonesto. Ele era discípulo de Ataki Kawakaze. Konoha estava jogando um jogo longo e cuidadoso. Genji já abrigou um resquício de esperança. Agora, tudo o que restava era desespero. Porque isso significava uma coisa. A Akatsuki não era apoiada apenas por Konoha. A Akatsuki era Konoha. E ele não tinha ideia de como começar a processar isso. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.